O Evangelho de Jesus Cristo de Paul Walsh. Apresentação. Você conhece verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Você sabe qual a finalidade dele ter descido do céu, se tornado homem, ter morrido em uma cruz e por que ele ressuscitou ao terceiro dia? Você sabe por qual motivo frequentou uma igreja e tem uma Bíblia em casa? Talvez você faça parte daquele enorme grupo de pessoas que vão até Deus e procuram uma igreja apenas para a satisfação de suas necessidades temporárias, como pagamento de dívidas, cura de doenças, estado de paz e felicidade interior, enfim, enxergam em Deus e na igreja o alívio do sofrimento. Contudo, essa não foi a razão de Cristo ter vindo à Terra e morrido na cruz. O problema do homem não é físico, social ou econômico. O problema é espiritual. O problema do homem é definido em uma palavra: pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e a consequência do pecado é a morte eterna, ou seja, a condenação ao inferno. Romanos 3:23 e 6:23. A única solução verdadeira para o problema do ser humano é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Foi por isso que Cristo morreu, e é disto que esse livro trata, o caminho para a salvação da sua alma. Através da leitura dele, você vai conhecer a Deus, o estado do homem em sua criação, a queda no pecado e suas trágicas consequências, e a única solução de salvação proveniente do amor divino, expressa no Santo Evangelho. Aconselho a você que tem preocupação com seu estado eterno a iniciar esta leitura imediatamente. Soli Deo Glória. Paulo Júnior, dezembro de 2022. O caráter de Deus, página 6. A mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou o quão falidos estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sob as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou o seu Filho na história humana, a fim de salvar pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como um sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição, após 3 dias, testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento pelo nosso pecado. Agora, todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. O caráter de Deus. Para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou energia ao nosso redor, mas o Criador pessoal e Senhor de tudo que existe. Gênesis 1. A Bíblia nos ensina que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 3:16, 17 e 28, 19. Eles são 3 pessoas distintas que se diferenciam uma das outras, e ainda assim são um ser, não 3. João, capítulo 10, 30 ao 33.
Eles compartilham a única essência divina com as mesmas qualidades divinas. Devido a essas qualidades que tornam Deus único, para que os pecadores sejam salvos, ele requer um sacrifício para o pecado. Capítulo 7. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais sobre o caráter deste Deus trino. Deus é amor. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, 1 João 4,8, e que seu amor o move a entregar-se livre e abnegadamente aos outros para o benefício ou bem deles. É importante entender que o amor de Deus é muito mais do que uma atitude, uma emoção ou algo que ele faz. Em vez disso, o amor é um atributo de Deus, sendo seu próprio ser ou natureza. Deus não é só que ele ama. Deus não só ama, ele é amor. Ele é a essência do que é o amor. E todo amor verdadeiro flui dele como sua fonte última. Outras palavras que são frequentemente associadas com o amor de Deus são benevolência, misericórdia, graça e paciência. Independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno. Salmo 103, versículo 8, veja também Êxodo 34:6, Salmos 86, versículo 15 e capítulo 145, versículo 8. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías capítulo 30, versículo 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus é santo. A Bíblia nos ensina que Deus é santo. Isaías, capítulo 6, versículo 3. A palavra comunica a ideia de ser separado, distinto ou colocado à parte. Com respeito a Deus, ela tem dois significados importantes. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo ser criado. Independentemente do seu resplendor, todos os outros seres na terra e no céu são meras criaturas. Só Deus é Deus. Ele é separado, transcendente e incomparável. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima ou separado da corrupção moral da sua criação e de tudo que é profano e pecaminoso. Deus não pode pecar, não pode ter prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecado. Página 8. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Deus é luz e não há nele nem treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Tiago 1,13. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmo 5, versículo 4. Deus é justo. A palavra justo nos fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem Ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras.
Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra ele. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Salmo, capítulo 11, versículo 7. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com sua criação, especialmente com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade a todos os povos através da sua criação. Romanos capítulo 1, versículos 20 e 32. E também através de suas consciências, Romanos capítulo 2, 14 e 16. Ele se revelou mais claramente por meio da sua palavra, a Bíblia. Salmo capítulo 19, versículos do 7 ao 11. E julgará a cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Virá um dia em que Deus julgará a todos de acordo com os mais estritos padrões de justiça e equidade, recompensando o bem que é feito e castigando o mal. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Salmo capítulo 9, versículos do 7 ao 8. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Veja também Provérbios capítulo 5, versículo 21, capítulo 15, versículo 3 e Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versículo 10, ver também Hebreus capítulo 9, versículo 27. Devemos sempre reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma consequência do seu caráter justo e uma parte necessária do seu governo. Um Deus que se recusasse a julgar a maldade não seria amoroso, bom ou justo. Uma criação onde a perversidade não fosse contida e julgada, logo se autodestruiria. Você já conheceu esse Deus? Uma coisa é falar de Deus, outra bem diferente é encontrar sua glória na Bíblia. Quando Deus é verdadeiramente conhecido, toda a humanidade se torna como nada. O menor vislumbre de sua santidade nos humilha e ameaça nos desfazer. Mesmo em nossa condição original e imaculada, como Deus nos fez no princípio, éramos meras imagens e servos, e Ele era o Deus Todo-Poderoso. No entanto, desde então, decaímos para uma condição muito mais rebaixada por causa do nosso pecado contra Ele. Página 9. O caráter da humanidade. Para compreender e estimar o Evangelho, devemos não apenas entender algo sobre o caráter de Deus, mas também algo sobre o nosso caráter. O que a Bíblia tem a dizer sobre nós não é lisonjeiro ou agradável, mas é preciso. A humanidade está moralmente corrompida. Antes de cair no pecado, o estado original do homem era nobre, mas a presente condição do homem é desesperadora. A Bíblia nos ensina que, embora a humanidade tenha sido criada boa, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 31, todos os seres humanos sofrem de morte espiritual, Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós somos, por natureza, moralmente corruptos, inclinados para o mal e hostis para com o Deus justo. Página 10. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9.
porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías capítulo 64, versículo 6. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 7. Os versículos bíblicos que você leu podem até ofendê-lo, mas suas acusações contra a humanidade, entretanto, são atestadas em cada página da história. Além disso, se for honesto consigo, você admitirá que a verdade presente nesses versos também é confirmada por seus pensamentos, palavras e atos, que violam continuamente a santa lei dos 10 mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17 e Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 48. Culpados e condenados. A Bíblia ensina que nossa corrupção moral interna nos leva a cometer atos contra o padrão justo de um Deus santo, justo e amoroso. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como pelos atos que cometemos. Todos nós somos culpados e inexcusáveis diante de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois não há homem que não peque. 1 Reis capítulo 8, versículo 46. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Salmos, capítulo 130, versículo 3. Examine a si mesmo. Você é um pecador? Essa não é apenas uma pergunta se você comete alguns erros, nem se trata de simplesmente reconhecer que você fez algumas coisas erradas. A questão é, você reconhece que tem um coração pecador e um histórico de quebrar as leis de Deus? Não dê desculpas, não finja que você é uma pessoa basicamente boa. Se você o fizer, então Jesus não tem nada para você, pois ele veio para os pecadores. Entretanto, se você reconhecer seu pecado com tristeza, então a sabedoria de Deus soluciona o seu grande problema de uma maneira incrível. Página 11. O grande dilema. É reconfortante saber que Deus é santo e justo. Seria aterrorizador se o governante onipotente do universo fosse maldoso. Para a razão humana, no entanto, a bondade absoluta de Deus também é perturbadora. Se Deus é bom, o que ele vai fazer com aqueles de nós que não o são? O que um Deus bom e justo fará com os seres humanos que são egocêntricos, inclinados ao mal e desobedientes? Se o juiz de toda a terra lida conosco baseado na justiça, ele não deveria condenar a todos nós? Estas perguntas nos levam ao maior de todos os dilemas religiosos e filosóficos. Como Deus pode ser justo, mas perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados? Como Deus pode ser santo, mas ao mesmo tempo se fazer amigo daqueles que são maus? Qualquer um que justifique os maus é uma abominação para o Senhor. Provérbios capítulo 17, versículo 15. Como então o Senhor pode justificar pecadores como nós e ainda assim ser justo? Romanos capítulo 3, versículo 26. Página 11.
A resposta de Deus ao nosso dilema. Se Deus agir de acordo com sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Se Deus perdoar o pecador, então sua justiça será comprometida. A resposta a este, que é o maior de todos os dilemas, só pode ser encontrada no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou nosso pecado, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. O mesmo Deus cuja justiça exigia o pagamento por nosso pecado, fez a satisfação completa por ele, oferecendo-se em nosso lugar. Isso é o que verdadeiramente faz do Evangelho boas novas. Jesus Cristo, nosso substituto. De acordo com a Bíblia, o amor do Pai por nós o moveu a dar o seu Filho como um sacrifício por nossos pecados, e o amor do Filho por nós o moveu a se oferecer voluntariamente por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículos de 8 a 10. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. A cruz. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado do seu povo. A maioria dos historiadores considera que a cruz foi o instrumento de tortura mais cruel que a humanidade já concebeu. Essa crueldade serve para ilustrar duas realidades importantes. Primeira, essa crueldade ilustra a grandeza de nossa hostilidade para com Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, e o mundo odiou tanto a Deus que o submeteu à pior forma de tortura e morte. Segunda, ilustra a grandeza do nosso pecado contra Deus. Os nossos crimes contra Deus foram tão deploráveis e as penas contra nós tão severas que só poderiam ser pagas através do sofrimento indescritível e da morte do Filho de Deus. O sofrimento físico e a morte suportados por Cristo na cruz foram absolutamente necessários. Devemos entender, no entanto, que seu sofrimento envolveu mais do que apenas a crueldade de homens maus. Na cruz, Cristo sofreu o juízo de Deus. A justiça de Deus exigia satisfação por nossos pecados, e sua ira inflamou-se contra nós. Para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que merecíamos. Assim, ele carregou o nosso pecado, tornou-se maldição em nosso lugar, foi abandonado por Deus e sofreu a completa medida da ira de Deus contra nós. Cristo levou nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. Consequentemente, Cristo foi declarado judicialmente culpado perante o trono de Deus e foi tratado como culpado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Cristo sofreu nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto do seu desagrado e condenação. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa do nosso pecado.
Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de que todos os que creem nele sejam livres. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus, ser afastado de sua presença favorável e comunhão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Para nos salvar desta separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e em nosso lugar foi abandonado por Deus. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está zangado com o homem por causa da sua constante maldade, embora esta seja uma verdade impopular. O Salmo capítulo 7, versículo 11 declara: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado de sua santidade, retidão e amor por tudo que é bom. Deus odeia o pecado e age com uma ira terrível e muitas vezes violenta contra ele. Se o homem é objeto da ira de Deus, é porque ele escolheu desafiar a soberania de Deus, violar a sua vontade e entregar-se ao mal. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Ele o bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Jeremias capítulo 25, versículo 15. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículo 39 e 42. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Cristo morreu em nosso lugar. Uma das maiores provas do juízo de Deus contra a nossa iniquidade é a morte física, a separação entre a alma e o corpo. Desde o tempo de Adão até o presente, todas as pessoas são confrontadas com a terrível e inegável realidade de que iremos morrer. Romanos capítulo 5, versículo 12. A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original ou natural. Ao invés disso, ela é um julgamento de Deus sobre as pessoas por causa de seus pecados. A fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou.
Lucas capítulo 23, versículo 46. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus mortos, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo não morreu como um mero mártir, mas como redentor da humanidade pecadora. Antes de dar seu último suspiro, ele declarou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Quando ele afirmou isso, quis dizer que através do seu sofrimento e morte, efetuou o completo pagamento pelos pecados daqueles que creem nele. Você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Se você ainda não acredita, então, por que permanece resistindo à palavra do Deus que não pode mentir? Se você crê, então como essa grande verdade te afeta? Você permanece indiferente ao Senhor crucificado? Ou pior, você usa a cruz de Cristo como uma desculpa para viver uma vida perversa e imortal? Se a morte de Cristo realmente faz sentido em seu coração, então você não será mais capaz de viver para si mesmo, mas será interiormente obrigado a viver por aquele que morreu e ressuscitou por você. Uma vez que Deus abrir os seus olhos para ver a sua sabedoria e o poder na cruz, você nunca mais será o mesmo, mas seguirá o Cristo ressuscitado. A ressurreição. A Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é um mito e a nossa fé é inútil. 1 Coríntios 15, versículo 14. Mas como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela valida tudo o que ele afirmou ser e fazer a nosso favor. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Em João capítulo 2, de 18 a 19, os líderes dos judeus pediram a Jesus um sinal que mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Isso não significa que Jesus se tornou filho na ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era o eterno Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento por nossos pecados. Romanos 4, versículo 25, diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O significado do texto é que Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus. Justificação. A ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo tivesse permanecido no túmulo. A sua autoridade sobre a morte foi demonstrada em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar à vida todos os que creem nele. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição é a prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser Senhor e juiz sobre toda a criação. No primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. O apóstolo Paulo também declarou esta verdade: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou, diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou uma filosofia de vida. Não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje através da sua palavra, que é a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. Você o conhece? Ele já o salvou pela gloriosa consumação da sua morte e ressurreição? A consumação de Cristo. Um pouco antes da sua morte, Cristo declarou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Essa breve afirmação foi a declaração de vitória de Cristo. Por sua morte, ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e sua ira foi apaziguada. Deus é justo e justificador das pessoas ímpias. Romanos capítulo 3, versículo 26. Na cruz de Cristo encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmo, capítulo 85, versículo 10. Agora, o perdão e a justificação estão disponíveis a todos através da fé na pessoa e obra de Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e capítulo 8, versículo 1. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E por fim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Página 17, nossa resposta. Tendo considerado a obra de Deus em favor da humanidade pecadora, precisamos agora perguntar como devemos responder para nos beneficiarmos de tão grande salvação, ou o que necessitamos fazer para sermos salvos. A Bíblia exige duas coisas de todos os homens. Primeiro, que eles se arrependam dos seus pecados. E segundo, que confiem na pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo estava testificando tanto a judeus como a gregos e o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo 21. Arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. Atos capítulo 11, versículo 18. E uma obra do Espírito Santo no coração do pecador, que resulta em uma mudança de mente. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 e 9. Isso pode parecer superficial até que entendamos que o termo coração se refere ao centro de controle do nosso intelecto, vontade e emoções. Por essa razão, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína através de mudanças reais em nossas atitudes e conduta. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, blasfemador e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte.
Atos capítulo 9, versículos 1 e 2 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. No entanto, em seu caminho para Damasco, Saulo foi confrontado pelo Cristo ressurreto, Atos capítulo 9, versículos 3 e 8, e descobriu que havia se enganado a respeito dele. Ele pensava que Jesus era um blasfemador, até descobrir que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência da lei, até descobrir que não havia nada de bom nele. Romanos capítulo 7, versículo 18. E que a salvação foi um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram os inimigos de Israel e indignos de viver, até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel e matando os filhos e filhas do Deus vivo. Por meio de um encontro com Cristo, Saulo de Tarso, orgulhoso, autoconfiante e hipócrita fariseu, percebeu estar completamente errado. Ele se arrependeu e imediatamente começou a proclamar Jesus nas sinagogas, dizendo: "Este é o Filho de Deus." Atos capítulo 9, versículos de 18 a 22. A notícia se espalhou por todas as igrejas da Judéia de que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Gálatas capítulo 1, versículos 22 e 23. A mudança de mentalidade de Paulo levou a uma transformação em todas as demais coisas. Mudanças em nosso pensamento. O arrependimento envolve uma mudança de mentalidade que leva a um reconhecimento de que o que Deus diz é verdade e que nós sempre estivemos errados. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, versículos 3 e 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel capítulo 9, versículos 4 e 5. Mudanças em nossas emoções. Um reconhecimento genuíno da nossa culpa e pecaminosidade também levará à verdadeira contrição, vergonha e até ódio pelo que nós nos tornamos e fizemos. Começamos a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado que um dia amamos. Ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículos 15 e 24. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo capítulo 5, 51, versículo 17. Mudanças em nossas ações. Argumentar que estamos pensando de forma diferente e expressar emoções contra o pecado não são em si mesmas provas definitivas de arrependimento. O verdadeiro arrependimento também será acompanhado por uma mudança de vontade, que produz ações corretas, especialmente um afastamento do pecado e uma volta para Deus em obediência. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8.
Mas anunciai primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Atos capítulo 26, versículo 20. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Autoexame. Você se arrependeu? Aprendemos que devemos nos arrepender para sermos salvos. Agora falta dar uma resposta pessoal à pergunta: você se arrependeu? Está se arrependendo? As perguntas abaixo o ajudarão a determinar se o arrependimento genuíno é uma realidade em sua vida. 1. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Você lamenta sua negligência para com Deus? Você está começando a reconhecer o valor dele? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? 2. Você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado? Você vê que o pecado é vil e uma terrível ofensa a Deus? Você sente arrependimento e vergonha por seu pecado? Você anseia estar livre de ambos, tanto da condenação quanto da escravidão do pecado? Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer a Deus por misericórdia? 3. Você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você concorda plenamente que não pode ir a Deus através dos seus pretensos méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo? Você reconhece que suas melhores ações são como trapos imundos diante de Deus? Por fim, você tem rejeitado toda a confiança em sua própria justiça? Se você é capaz de responder afirmativamente a essas questões, e se elas são realidades crescentes em sua vida, é uma indicação de que Deus tem e está agindo em seu coração, iluminando sua mente para que você veja a verdade e lhe concedendo o arrependimento para a salvação. Se você não puder responder afirmativamente essas questões, mas deseja a salvação, então continue a buscar a Deus em sua palavra e em oração. Reflita nos versículos bíblicos que estudamos e examine a sua vida à luz deles. Continue a clamar a Deus e procurá-lo em sua palavra até que ele tenha feito uma mudança em seu coração. Fé. Com o arrependimento para a vida vem a fé salvadora. A fé é mais do que uma crença na existência de Deus. Ela também envolve uma confiança, certeza e dependência em seu caráter, bem como na veracidade da sua palavra. A Bíblia declara: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, versículo 19. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe um Deus, mas elas concordam com o que ele diz e confiam nele. Fé definida. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso nos leva a uma questão muito importante. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que espera ou ter a convicção do que nunca viu realmente existir? A resposta a essa pergunta se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia e no ministério do Espírito Santo. Nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna porque Deus prometeu essas coisas na Bíblia. Tito, capítulo 1, versículos 2 e 3. E o Espírito de Deus testifica em nossos corações que elas são verdadeiras. João capítulo 16, versículo 13, Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. Fé em foco.
A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é nosso Salvador, nossa única justiça para com Deus. Uma das maiores evidências de arrependimento genuíno é que não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar em nossa própria virtude, méritos ou obra para obter uma posição justa diante de Deus. Percebemos que todas as nossas supostas boas ações e virtudes pessoais são como trapos imundos. Isaías capítulo 64, versículo 6. E nós firmemente as rejeitamos como meio possível de obter a salvação. Sabemos que, se quisermos nos reconciliar com Deus, não será por resultado das nossas obras para com Ele, mas como resultado de seu grande trabalho por nós através de Jesus Cristo. Concordamos sem reservas com os seguintes versículos bíblicos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Fé ilustrada. Por meio da vida de Abraão, a Bíblia nos fornece uma maravilhosa ilustração da fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade de terem filhos, Deus lhes prometeu um filho. Em resposta a essa promessa, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, versículo 21. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4, versículo 3. Com relação ao Evangelho, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre sua obra de salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Crer é estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Jesus Cristo, Ele está realmente disposto e é capaz de realizar. Os seguintes versículos bíblicos são um bom exemplo do que Deus prometeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Autoexame. Você crê? Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A pergunta que ainda resta ser respondida é pessoal. Você acredita nisso? Você crê, confia e depende da pessoa e da obra de Jesus Cristo? As pessoas abaixo o ajudarão a determinar se a fé genuína é uma realidade em sua vida. 1. Você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome exceto no de Jesus Cristo? Você está convencido de que são falsas as reivindicações de todos os outros profetas e salvadores? Você confia seu eterno bem-estar ao poder e à fidelidade somente de uma pessoa, Jesus de Nazaré? 2. Você está convencido de que a salvação não é o resultado da sua própria virtude ou mérito? Você está convencido de que até mesmo seus mais justos atos são como trapos de imundícia diante de Deus? Você está convencido de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? 3. Você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo de seus pecados? Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar seus pecados pelo sangue e para mudar seu coração através do Espírito dele? Se você é capaz de responder afirmativamente essas perguntas, é uma indicação de que Deus está trabalhando em seu coração, iluminando a sua mente para que você entenda a verdade e possa crer para a salvação.
Se você não puder responder afirmativamente essas perguntas, mas deseja salvação, então continue buscando a Deus em sua palavra, a Bíblia. E através da oração, reconsidere as promessas que temos estudado e examine sua vida à luz delas. Continue a clamar a Deus para que Ele supere a sua descrença e o salve. A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Continue a buscá-lo em sua palavra até que o Espírito de Deus te dê a garantia de que você é um filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. O Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer, página 24, A Segurança da Salvação. Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos, ou mesmo o confessam como Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Mateus capítulo 7, versículo 23. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos. Mateus capítulo 7, versículos 16 e 19. Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são evidência da salvação. Tiago escreve: mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículos 18 e 26. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus, através do Espírito Santo no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo: e, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas, com novos desejos que nos levam a querer conhecer a Deus e agradá-lo. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina de salvação em nós. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fizermos. Isso significa simplesmente que o novo nascimento, João capítulo 3, versículos 3 e 5, e a obra contínua de Deus em nossas vidas, Efésios capítulo 2, versículo 10 e Filipenses capítulo 1, versículo 6, garantirá que refletiremos as evidências de sermos filhos de Deus. Como cristãos, teremos grandes lutas contra o pecado e podemos até cair em pecados graves por algum tempo. Porém, se nascemos de novo, não poderemos permanecer em tal condição, mas nos arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é garantido porque o Deus que começou uma boa obra em nós a completará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Evidências da conversão. A Bíblia nos ensina que os cristãos devem examinar ou testar a si mesmos para ver se eles estão na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Porém, para que tal exame seja correto, é preciso ter um padrão verdadeiro. Não é prudente julgar a nós mesmos de acordo com as nossas próprias opiniões ou com a dos outros. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuidade de nossa fé, para que possamos crescer na certeza da nossa salvação. Há um livro na Bíblia escrito especificamente para esse propósito, 1 João. João escreveu: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida na vida de todo verdadeiro cristão.
À medida em que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que realmente conhecemos a Cristo e estamos sendo transformados por seu poder. Essas marcas de conversão genuína estão listadas a seguir. Faremos bem em orar cuidadosamente ao nos examinarmos à luz delas. Número 1. Os cristãos caminham na luz. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7. O caráter e a conduta dos cristãos estão sendo progressiva e gradualmente moldados de acordo com a vontade de Deus, tal como Ele nos revelou na Bíblia. Número 2. Os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas e o confessam. 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela gradual vitória. 3. Os cristãos guardam, praticam os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 2, de 3 a 4. Os cristãos praticam a justiça. 1 João capítulo 2, 29, capítulo 3, versículos 7 e 10. E não se entregam ao pecado como um estilo de vida. 1 João, capítulo 3, versículos 4, 6, 8 e 9. A vida dos cristãos é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como com a confissão e arrependimento dos desvios do padrão divino. Isso não significa que os cristãos são capazes de obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Significa que o modo de vida deles refletirá um novo e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e uma crescente conformidade ou obediência a eles. 4. Os cristãos procuram andar como Jesus andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. A grande ambição dos verdadeiros discípulos é de serem como seu mestre. Mateus capítulo 10, versículo 25. Eles desejam imitar Cristo em tudo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Consequentemente, os cristãos também têm um crescente desinteresse em imitar este mundo caído ou em ganhar sua aprovação. 5. Os cristãos amam outros cristãos, desejam a sua comunhão e servi-los em atividades práticas. 1 João capítulo 2, versículos de 9 a 11. Essa é uma das maiores evidências de salvação. Mateus capítulo 25, versículos de 34 a 40 e 1 João capítulo 3, versículos de 14 a 18. Número 6. Os cristãos crescem em seu desdém e rejeição do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. O mundo se refere às ideias, atitudes e ações desta atual era decaída que contradizem e se opõem à natureza e vontade de Deus. 7. Os cristãos perseveram nos ensinamentos e práticas da fé que de uma vez por todas foi transmitida à igreja através de Cristo e seus apóstolos. 1 João capítulo 2, versículo 19 e 24 e Judas capítulo 3. Os cristãos são ensinados por Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 34 e João capítulo 6, versículo 45. E não são desviados por todo vento de falsa doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 14. Número 8. Os cristãos se purificam. 1 João capítulo 3, versículo 3. Eles procuram crescer em santidade, que é a pureza moral. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Isso envolve não apenas uma separação do mal, mas também uma aproximação de Deus e um apegar-se ao que é bom. Número 9. Os cristãos creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23, capítulo 4, versículo 2 e 13 e 15. A grande e única esperança de salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Eles creem no testemunho da vida eterna que Deus lhes dá através do seu Filho, Jesus Cristo. 10.
Os cristãos estão sujeitos à disciplina amorosa e paternal de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 11. Deus não permitirá que seus filhos continuem em imaturidade e desobediência, mas irá discipliná-los a fim de que compartilhem da sua santidade e manifestem o fruto da justiça. Essa é uma das grandes marcas ou características da verdadeira conversão. Os benefícios da salvação. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em um livreto, é útil para nós revermos alguns deles. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas e não estão dispostas a responder a Deus em amor e obediência. Romanos capítulo 8, versículo 7 e Efésios capítulo 2, versículo 1. No entanto, aqueles que creem em Cristo foram regenerados. Tito capítulo 3, versículo 5. Ou se tornam espiritualmente vivos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Para que caminhem em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. O crente é uma nova criatura com um coração novo, que se deleita em Deus e deseja agradar a Ele. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Isso é o verdadeiro significado da frase nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Não mudamos apenas nossa mente, Deus mudou nossa própria natureza. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Isso significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós ou creditada em nossa conta. Embora ainda iremos lutar contra o pecado e fracassos frequentes, Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele, e Ele nos trata dessa maneira. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em terceiro lugar, o cristão foi adotado. Deus é o Criador, soberano e juiz de toda a humanidade. Para nós que cremos, no entanto, Ele também é o nosso Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Por meio da fé em Cristo, fomos adotados na família de Deus e nos beneficiamos de todos os privilégios da filiação. João capítulo 1, versículo 12. Embora possa parecer maravilhoso demais para ser verdade, Deus nos ama como ama o seu próprio Filho. João capítulo 17, versículo 23. E nos dá seu Espírito como garantia da nossa futura herança. Romanos capítulo 8, versículo 15. Em quarto lugar, o cristão é habitado pelo Espírito de Deus. Nós não andamos por esse mundo sozinhos, pois Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em nós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. O Espírito de Cristo testifica, ensina, conduz, ajuda, condena e serve como garantia para que o crente receba a plenitude de Deus que o aguarda no céu. João capítulo 14, versículo 16, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículos 7 e 8, entre outros. Por meio da pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo continua a ser nosso Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Em quinto lugar, o cristão recebeu a vida eterna. É importante compreender que a vida eterna começa para nós quando cremos em Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículo 24. A vida eterna é mais do que uma ilimitada quantidade de vida. É também uma qualidade ilimitada de vida, vida em comunhão com Deus. Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." João capítulo 17, versículo 3. Em sexto lugar, o cristão é a nova criação de Deus. Uma das maiores evidências de que Deus nos justificou é que Ele continua a nos santificar, ou seja, Ele opera em nossas vidas para nos tornar santos.
A Bíblia nos ensina que Deus está dirigindo todas as coisas em nossas vidas, até mesmo sua disciplina, de modo que seremos conformados com a imagem de Cristo e faremos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Efésios capítulo 2, versículo 10. Que privilégio saber que Deus será incansável na obra da nossa transformação. O apóstolo Paulo escreveu que ele estava plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Finalmente, o cristão será glorificado. A nossa grande e segura esperança é que, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados dos mortos e glorificados quando Cristo voltar. Romanos capítulo 8, versículo 11, 17, 29 a 30. Os nossos corpos mortais serão transformados conforme o corpo glorioso de Cristo e não estarão mais sujeitos ao pecado, à morte ou à corrupção. 1 Coríntios capítulo 15, dos 53 ao 54 e Filipenses capítulo 3, do 20 ao 21. Estaremos para sempre com o Senhor em um novo céu e uma nova terra, na qual somente a justiça habitará. João capítulo 14, versículo 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Página 28. Então, como devemos viver? A Bíblia nos chama a viver de uma maneira digna de nosso chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. Para crescermos em conformidade à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. E para caminharmos nas boas obras que Deus nos preparou para realizarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Em resposta às misericórdias de Deus, devemos apresentar nossas vidas a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis para Ele. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. As seguintes diretrizes e práticas são extraídas da Bíblia, a fim de nos ajudar nessa jornada magnífica. Estudo da Bíblia. Devemos crescer em nosso conhecimento de Deus, em nosso conhecimento de tudo que Ele fez por nós em Cristo e em nosso conhecimento de Sua vontade para nossas vidas. Devemos ser fortalecidos em nossa fé, encorajados em nossa obediência e conformados à imagem de Deus. Isso somente pode ser realizado através da leitura, estudo, memorização e obediência à Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 17. Por esse motivo, devemos ser diligentes para conhecer suas verdades e aplicá-las em nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Dedicação à oração. Deus fala conosco através da Bíblia e nós falamos com Deus através da oração. Nada podemos fazer por nós mesmos. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Mas podemos nos tornar frutíferos ao depender do poder de Cristo e ao tornar nossas necessidades conhecidas a Ele em oração. João capítulo 15, versículos 7 e 8. A Bíblia é abundante em ensinamentos sobre a necessidade da oração, os benefícios da oração e as promessas de bênção a todos que oram. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. Por essas e outras razões, devemos nos dedicar à oração e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1 e Colossenses capítulo 4, versículo 2. Oração é ter comunhão e conversar com Deus. Ela inclui a adoração, o louvor, o agradecimento
e a petição para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas e no mundo. Orar é pedir que Deus atenda às necessidades de acordo com a sua sabedoria, bem como confessar o pecado e pedir força espiritual para vencê-lo. Uma das melhores maneiras de aprender a orar é estudar as orações da Bíblia. Uma das formas mais úteis é a oração modelo encontrada em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Identificação pública com Cristo através do batismo. Somos salvos somente pela fé, mas Cristo ordena que aqueles que creem identifiquem-se publicamente com Ele e seu povo através do batismo. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Atos capítulo 8, versículos de 36 a 38. Membresia em uma igreja bíblica. É a vontade de Deus que todos os verdadeiros crentes se unam a uma comunidade de crentes que pensam da mesma maneira. Hebreus capítulo 10, versículos de 23 a 25. Algumas características de uma igreja bíblica são as seguintes: um compromisso com a inerrância e a suficiência da Bíblia, uma apreciação da verdade bíblica e uma paixão por pregá-la e ensiná-la. Uma fidelidade ao cristianismo ortodoxo e trinitário, tal como é encontrado nas confissões de fé clássicas procedentes da Reforma. Uma visão elevada de Deus e um reconhecimento da pecaminosidade e da necessidade de salvação do homem. A convicção de que Cristo e seu Evangelho são centrais e preeminentes na fé cristã. Uma compreensão bíblica da conversão que leva ao arrependimento, fé e santidade. Uma dedicação ao culto bíblico no temor a Deus, em contraste ao entretenimento ou ao emocionalismo. Liderança constituída de homens santos, humildes e capazes de ensinar, que dão suas vidas pelos crentes sob seu cuidado e exercem disciplina pastoral sobre eles. Um compromisso com o aconselhamento bíblico e a disciplina da igreja. Uma busca genuína por semelhança com Cristo, santidade e amor com um reconhecimento de suas próprias deficiências e uma recusa em se exaltar sobre outras igrejas sãs e fiéis. Um verdadeiro e exemplar compromisso com o evangelismo e as missões. Uma dependência de Deus manifestada em reuniões fervorosas e regulares de oração. Crescimento em santificação. A Bíblia nos ensina que a santificação, nosso crescimento pessoal em santidade ou semelhança com Cristo, é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 1 Pedro capítulo 1, versículos de 14 a 16. Para que isso se torne uma realidade em nossas vidas, devemos buscar a Deus através da leitura bíblica, oração, comunhão com crentes piedosos e abstenção das coisas pecaminosas deste mundo, para não nos contaminarmos com elas. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1. Servir na igreja local. A Bíblia nos ensina que todo crente é parte de um sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Cada um de nós recebeu dons espirituais, habilidades, que devem ser usados para a edificação da igreja local. Romanos capítulo 12, versículo 4 a 8 e 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 7. Não devemos meramente nos unir a uma igreja bíblica, mas devemos servir na igreja local, de acordo com nossas habilidades. O ministério na igreja não é limitado aos pastores ou presbíteros. Os pastores devem treinar todos os membros da igreja para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 12. Servir no evangelismo e nas missões.
É a vontade de Deus que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado a todas as nações e a cada pessoa debaixo do céu. Marcos, capítulo 16, versículo 15, Lucas, capítulo 24, versículo 47. Essa ordem de Cristo foi chamada de Grande Comissão. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. E cada cristão está comprometido com essa tarefa de acordo com os seus dons. Isso também inclui cuidar dos cristãos que são perseguidos por causa da fé, ajudar aqueles que sofrem necessidades e fazer obras de caridade para aqueles que não creem. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, Gálatas, capítulo 6, versículos 10, Hebreus, capítulo 13, versículo 3 e 16, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Nossa esperança e oração por você. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23.